tempo atrás, voltou para Santos e a gente continua muito amigas desde então. E a gente é amiga e tem um grupo muito bom também. E, e é isso que a gente queria estar conversando, né? Contando para vocês essa história, que a Suzana tem uma história muito legal de contar. Eu estou tentando aqui também ao vivo pelo computador, pelo celular, mas eu não estou Eu visualizando. convidei ela. Hã? Eu já convidei ela. Convidou? Ah, ela foi convidada aqui pelo celular. Vamos ver se ela aceita o convite para a gente poder começar a conversar aqui. Para a gente começar a conversar aqui nem que seja pelo celular mesmo, que pelo computador a gente não conseguiu chamar a Suzana para conversar. Eu chamei por uma outra plataforma, mas aí deu um problema técnico e a gente não conseguiu entrar para conversar, para falar. Suzana, vê se você recebeu alguma algum convite para participar aí. Vamos ver se você consegue entrar aqui. Essa é uma outra pessoa, né? Tem a Maria Georgina que está assistindo aqui. Oi, Maria Georgina, tudo jóia? Que bom. A Suzana está ali, vamos ver ela. Vai adicionar ela então. Pronto, vamos ver se a Suzana entra. Conversa boa. Vai ser uma delícia. Uma delícia mesmo. Vamos ver. Suzana está entrando, está adicionando aqui, conectando. Aê, Suzana! Agora deu certo. A gente não desiste, amiga. A gente É não isso. desiste. Que legal, Su. E aí, como é que você tá? Me conta. Me conta como Eu é que tô você tá. bem. Tá Eu tô bem? bem. Olha, primeiro, eu já falei alguma coisa de você aqui pro meu seguidor aí do Facebook, meu amigo do Facebook, já falei algumas coisas. Falei que você é uma mulher do mundo e que nós nos conhecemos desde 1990. Nem gostava, nem era muito bom ficar falando data, né, Suzana? Mas a gente fala, porque a gente está bem, está ótima, maravilhosa, autoestima lá em cima. Então a gente fala data, a gente fala tudo. Mas no meio da pandemia, Suzana, conta para mim. Caiu? Suzana? Onde você está? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Suzana. Aqui. Vamos ver. Suzana acho que caiu ali. Deve estar com algum problema na. Esse vento, essa situação de ventania que a gente andou passando ontem, eu tive alguma dificuldade também em relação à internet. A internet realmente estava oscilando por conta da ventania, do tempo ruim, né? Não sei se a net tem alguma explicação aí para essas oscilações. Eu sei que estava oscilando e hoje também, antes de eu começar a falar com vocês, entrar na live, chamar a Suzana para conversar, estava com problema a internet aqui em casa também. Eu liguei, desliguei e a Suzana fez o mesmo, ligou e desligou a dela lá para ver se funcionava. Então, a gente está aí nessa luta contra essa loucura que é a internet e esse tempo de pandemia aí. Inclusive a internet está bem sobrecarregada, né? A gente sabe também que está bem sobrecarregada por conta de muita utilização. A Suzana está falando aqui que a internet dela acho que está ruim, então a gente vai conversar mais um pouquinho. Se ela não conseguir entrar nos próximos minutos, aí a gente deixa essa live, que vai ser uma live show maravilhosa, para uma próxima oportunidade, talvez para a próxima quarta-feira, a gente vai combinando e aí a gente volta a conversar. Então a gente estava falando com a Suzana, né, que o importante mesmo é uma amizade, né, desde 1990, mais de quase 30 anos de amizade. E aí a gente tinha um grupo muito bom na faculdade, a gente é muito amigo até hoje. Isso é bem legal. Eu tentei enviar um outro convite. Vamos ver agora se eu consigo. Vamos ver aí se você entra, Sussu, para a gente Oi. falar.
Vamos ver se Pronto, agora vai. vamos ver se agora vai. Então, tem que tirar o fone, porque aqui está no áudio normal do celular. Fala, Su, É, então me conta. Entra logo na tua história aí, para não se cair de novo, a gente já pelo menos é, conversou um pouquinho. Fala. é. Bom, eu tô numa vibe assim de viver um dia de cada vez, tá? Eu acho que esse é um grande ensinamento, não só para mim, mas para muita gente. Eu acho que, assim, é uma nova forma de viver a vida que a gente vai ter que ter daqui para frente, É, né? E é muito louco pensar que a gente tem que viver um dia de cada vez, o só por hoje. Só que quando a gente pensa, principalmente em trabalho, a gente precisa ter planejamento. E geralmente o planejamento é daqui para frente, daqui 6 meses, daqui um ano, né? Então, assim, como a gente vai conseguir equilibrar essa questão do viver o agora com o planejamento que a gente tem que ter, né? Isso é uma é. coisa que eu tenho ocupado meu tempo pensando nessa questão, É né? verdade, né, Su? Porque a gente, né, Suzana, o que a gente vê hoje em dia, na verdade, o bom seria que a gente sempre pensasse dessa forma, né? Viver um dia de cada vez, né? É, Embora a gente realmente precise planejar, principalmente você, que é uma pessoa autônoma, né? Que trabalha, com assessoria de imprensa, pega é, empreitadas, né? Pega clientes para trabalhar. Isso não é fácil, né? Você tem que ter realmente um planejamento, os clientes têm que confiar no seu trabalho, e você tem que sim. apresentar, inclusive, um planejamento para esses clientes, né, Suzana? É, E como é que tem sido isso para você? então, que assim, eu só trabalho, eu tô numa fase da minha vida que eu só trabalho com gente que eu gosto e coisas que eu acredito, Que bom. assuntos que eu acredito. E aí, nessa, eu tenho uma super sorte de trabalhar com pessoas que entendem a situação, que conseguiram entender que, de repente, veio uma pandemia e o planejamento que a gente tinha feito já não ficou inviável de ser seguido. Então, eu refiz É, planejamentos, tá? Eu refiz tá, logo no tá. início, logo quando começou a pandemia, eu refiz os planejamentos, tentando, assim, ó, vamos arriscar, né? O foco da imprensa é muito na questão do coronavírus, enfim, soluções para isso, os números. Não tem muito espaço para divulgar, porque eu trabalho muito mais com estilo de vida, né? Eu trabalho com estilo de Sim. vida. Eu tenho cliente que é astróloga, eu tenho outra que é terapeuta É, integrativa, né? Então a área que eu acabo atuando é de estilo de vida, que de sim. uma certa forma, no Mu- primeiro momento, é aquela, não tem a ver. Mudou, Mas né? né? É, Até, ai, quem é que quer falar de terapia no meio? Só que aí a gente foi vendo que dava para trabalhar, mas porque tem a ver precisa, com bem-estar. precisa. É Precisa, claro. exatamente. Sim. Então a gente E foi então, refazendo é, caminhos, né? tá. De acordo com as necessidades que vocês foram sentindo durante a pandemia, das pessoas que foram até adoecendo, Sim, né, por conta desse isolamento social, é que você conseguiu aí colocar na mídia, sim, né, e colocar para as pessoas que era importante o trabalho dessas pessoas que você assessora, né? sim, sim. E, por exemplo, no caso da Virginia Gaia, que ela é astróloga, a gente conseguiu tirar do papel uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com ela em 2017, ela tinha me falado, ela é jornalista de formação antes de ser astróloga, e ela Que legal. trabalhava com comunicação corporativa, então ela entende bem o que é o negócio. Sei. E aí, logo quando a gente começou a trabalhar, ela me falou: Suzane, eu tenho vontade de fazer um workshop para a imprensa, para, assim, como divulgar astrologia, porque a astrologia não é só horóscopo. As pessoas ficam achando que horóscopo é astrologia, e não é. A astrologia é muito além do horóscopo. Horóscopo, Claro, inclusive, é da época do rádio, né? Da época áurea é do verdade, rádio. Foi aí é verdade. que começou. Então, eu quero fazer um material.
E a gente não conseguiu fazer antes, porque tinha que ter investimento, que a gente tinha pensado numa realidade no mundo físico, né? Então, quando a gente Claro. conversou isso, precisaria ver um local, então ia ter custo para poder fazer o workshop, né? Então a gente não conseguiu tirar do Sim. papel. Aí agora, tudo no É, digital. Eu falei, Virgínia, e se a é. gente, né? Vamos retomar a nossa ideia do workshop? Ela falou, nossa, vamos. Aí já fizemos uma turma, foi ótimo. E a gente resolveu que a Que gente vai bom. fazer várias turmas. Vamos juntando grupinhos de 4 a 5, para não ficar muita Sim. gente, e fazer. E Até foi porque tem muito muitas legal. perguntas, né? O pessoal quer participar. Exatamente. Isso. Enfim, aí a gente está contornando conforme, né, a situação. Não dá para parar, né? Apesar de Não, todas não as dá. Não dá para parar. dificuldades, a gente não pode Não, parar. não Uma coisa pode. que eu acho que é legal comentar que logo no início da pandemia, eu faço parte de todos os grupos de jornalistas, né, que tem no É. WhatsApp, Telegram, Facebook, e aí muitos assessores, ai, vai ser ruim para a gente, vamos perder conta, e vários começaram a colocar que já estavam começando, já tinha cliente, né, declinando de contrato. Eu fiquei na minha, né? Eu falei, não, tudo bem, a gente sabe que comunicação e marketing são duas áreas que geralmente as pessoas cortam na crise. Só que É. o que elas não percebem é que, na verdade, são as duas coisas que elas têm que ter forte. Porque você não vai Sim, conseguir vender se você não tiver o marketing e a comunicação. é verdade, é verdade. É enxergar que é pelo marketing, pela comunicação, que essas pessoas conseguem continuar com a sua marca em evidência, né? Com a sua marca em evidência e com a Exatamente. prestação de e com a prestação de serviço também, né? Prestando serviço, mesmo que online e tal, mas esses serviços continuam É, sendo prestados, né? exatamente. Então tem que ter essa visão. E aí agora deu uma diminuída nessa coisa de ai meu Deus, vamos perder trabalho, isso e aquilo, e veio uma coisa otimista, que é o que eu acredito. Tanto que Uhum. já tem um monte de gente pegando clientes novos. Eu mesma tenho uma proposta para entregar, né? Então começou a surgir, porque de repente as pessoas se deram conta que nesse mundo virtual que a gente está, não basta Uhum. você estar online se você não tem um profissional que entenda para trabalhar a imagem, porque senão Verdade. você é um no meio de milhões, né? E por que que a pessoa Sim, vai você é chegar só na mais um. sua marca? Sim, sim. Você é só mais um, né, Suzana? E Você aí é só fica uma mais um. situação. E aí fica uma situação da pessoa não conseguir nem ser reconhecida no meio do todo, porque fica todo mundo Exatamente. no mesmo balaio ali, né? É, Mas é uma situação muito diferente do que a gente já viveu, né, Suzana? Conta um pouco assim, por exemplo, você já morou fora, já teve outras experiências, e em todas essas experiências, um dia você imaginou que ia estar passando por uma situação como a gente está passando agora? não, imagina, nunca, nunca. Não, Olha, eu já tinha até não, imaginado uma invasão alienígena, mas nunca que o mundo ia parar por um vírus invisível. é verdade. É verdade, até que a invasão alienígena é mais palpável do que esse vírus aí que está aplacando o mundo, né? E a gente é complicado, né? Porque assim, a gente vê ainda muita gente que acha que é só uma gripezinha, né? Ou gente que não usa máscara quando tem que sair de casa, né? Gente que quer voltar ao trabalho, a gente sabe desse anseio, dessa ansiedade que as pessoas E têm, da porque tem muita necessidade, coisa né? que Porque as pessoas às isso, vezes não têm condições de parar, não, né? não tem. E aí pegam o transporte coletivo, às vezes transporte, né? Quer dizer, é um É, local ali fácil disseminação do próprio coronavírus, e a gente fica tão preocupado com essa situação, porque, graças a Deus, a gente tem essa condição de poder fazer home office, né? Poder ficar em casa. Claro que a exatamente. gente também que a gente ainda sai para fazer algumas coisas, tipo um supermercado, uma farmácia, alguma coisa, mas a gente tem condição de trabalhar mesmo em home, né? Graças a Deus. É, Mas tem pessoas que não conseguem, não podem, né? Não tem esse privilégio. E estão tendo que é. sair para as ruas
E aí, às vezes, a gente vê muita gente que sai para a rua sem necessidade, né? Os que têm necessidade, ok. Sim. Os que não têm necessidade saem para as ruas e a gente está vendo muita gente sem máscara, né, Suzana? Tanto que o governador João Dória até colocou que no estado inteiro Aumentou tem a que ter agora multa, uma né, multa para todo de mundo. R$ 500, uma multa salgada, né, Suzana? Será que o pessoal vai aprender que tem que usar máscara? Eu sei que usar máscara não Gente, está confortável, não está nada, mas tem que usar. tem que usar, não tem jeito. E, gente, é assim, é uma questão de lógica. Ah, jornalista foi muito atacado, né? Porque, tipo, é invenção de jornalista. Só que agora as pessoas estão dando mais credibilidade para a imprensa. Eu estava lendo uma pesquisa ontem que já mudou a percepção em relação aos veículos de comunicação. Agora as pessoas estão acreditando mais na gente, ainda bem. Né? Ainda Porque bem, né? tem que acreditar. Porque, na Mas. verdade, quando a gente recebe uma informação, né, Suzana, a gente tem que sempre checar a fonte, né? Tem gente que repassa Exatamente. informação, mas não checa a fonte. E se for uma fonte de um veículo de comunicação que é confiável, se for mesmo de lá, se você checar, entrar na página, tiver mesmo É, postado, aí tudo bem de você compartilhar. Porque se você não checa a informação, é muito complicado. Quanto tem de fake news nessa internet, Suzana? é. E aí ainda tem a questão que a gente está falando de saúde, né? Não é um outro tipo de fake news. De repente, uma fake news, ela pode contribuir para a morte de uma pessoa, né? Você É. está espalhando um negócio que você não checou e que pode causar mortes, né? Então, a gente tem que ter essa coisa, tipo, eu fiz muito nos meus perfis pessoais de ficar falando da importância de checar a notícia, de conferir a fonte. Até citei a agência Lupa, que faz um trabalho super bacana de checagem de informação, né? E é super fácil. Você entra no site e se você não achar lá, você pode jogar a matéria que você está com dúvida para eles, que eles vão checar e te dar resposta, né? Entendi. Então, é bem Isso é muito importante importante, isso. né? Isso facilita bastante, né? Porque às vezes a pessoa realmente tem dúvidas, né, do que está acontecendo. Então, dá para checar se a informação é verdadeira ou não. Isso é muito importante. Porque quando a gente É, fez a faculdade juntas, né, Suzana, há muitos anos, não tinha internet do jeito que tem hoje, né? A gente trabalhou, a gente aprendeu videotexto. Me conta essa história. Lembra dessa história que a gente aprendia videotexto? Que foi o pai, a mãe da internet aqui no tipo, Brasil? é pré-história da internet. Não, e que era A gente, difícil nossa, pra caramba. difícil, ou curso difícil esse negócio de videotexto. E aí a gente, imagina, a gente datilografava na máquina de escrever as É, nossas reportagens. Mas foi um momento, foi uma época muito boa, né, Suzana? Conta um pouquinho de é. que você. Tanto que você gostou tanto da faculdade de jornalismo aqui em Santos, que você veio morar em Santos depois, se apaixonou pela cidade. Na verdade, meu amor por Santos é desde que eu era criança, tá? Ah, que Eu bom. vim. Não, é até engraçado. Eu torço para o Santos por ser o time da cidade. E, tipo, Sim, meu pai é São Paulino, minha mãe é São Paulina. Eu era pequena, sim. devia ter uns 4, 5 anos. Torce para quem? Para o Santos. Mas por que você torce para o Santos? Ah, porque é o time da cidade que eu gosto. De Então, Santos, pronto, o time de Santos. desde criança, na minha cabeça era Que muito beleza. lógico. Eu vou torcer Legal pro isso. time da cidade. Da minha cidade, da cidade que eu gosto. E aí, quando você ficou muitos anos trabalhando em assessoria em São Paulo, né, Suzana? Quantos anos você ficou Sim, por lá? eu fiquei 16 anos numa única assessoria. Na Persona, eu 16 anos. comecei em agosto de 2000 e trabalhei lá até 2016, quando eu resolvi voltar aqui para Santos. Só que antes de trabalhar com assessoria, eu trabalhei em 2 revistas segmentadas. Uma do Certo. mercado de formatura, que eu só cobria festas de formatura. Na verdade, eu até fazia umas matérias falando do lado business das empresas de formatura. E depois eu Sim. trabalhei na Chames, que era uma revista Sim. da coletividade árabe, que era a caras da coletividade árabe. Tá? Então, eu só Certo. cobria Olha que legal. festão. Não, Que foi tipo, beleza. aí veio um.
Veio um balé do Líbano, chiquetésimo, que nunca tinha vindo, veio para o Brasil, se apresentou no Teatro Municipal. Eu fui cobrir, Ai, que né? legal. Então, teve umas histórias bacanas também. Sim, Mas aí eu comecei a fazer pós em moda, em negócios da moda, na Embi Morumbi. E aí, uma jornalista que fazia o curso comigo me indicou para uma outra assessoria, para a MKT Mix, que é uma assessoria enorme hoje em dia, é uma das principais do mercado, principalmente moda e estilo de vida. Aí eu não me certo. adaptei muito lá, fiquei pouco tempo e até achei que não gostava de assessoria. E aí eu só Sei. fui trabalhar, essa história é bacana, eu só fui trabalhar na Persona, que também foi indicação de uma outra colega de turma. Você sabe que eu faço amizade com Deus e o mundo, né? Não tem quem. Sim, sim, eu E sei bem. eu falo com todo mundo. Então, aí uma outra menina que fazia pós comigo, ela foi fazer entrevista. E aí ela chegou lá, quando ela viu a vaga, ela falou: Não, peraí, essa vaga não é para mim, mas eu tenho a pessoa certa para vocês. Essa vaga é para Suzana, eu vou dar o telefone dela, é a cara dela. E Aham. aí ela me ligou e falou: Suzana, ó, te indiquei. Eu falei: mas nem tô procurando trabalho, porque já que agora eu, né, parei, eu vou aproveitar, eu faço aniversário em setembro, nós estamos em julho, eu vou correr atrás para ir passar meu aniversário de 30 anos em Nova York, porque vinte e Oh, que cinco eu delícia. comemorei em Londres, então eu vou Ah, comemorar os claro, 30 aí em Nova York. entendi. Não deu. Aí eu fui, aí me ligaram da Persona. E aí, Hum, meu, eu coloquei 1000 empecilhos para ir fazer a entrevista dele. Era aquela, Não. você pode vir amanhã? Era uma sexta-feira. Eu falei, não, porque eu tô indo para Santos. Passar o É. final de semana lá. E na segunda, eu falei, depende, porque eu vou voltar de Santos na segunda, né? Hum. Bom, no final, marquei, fui fazer a entrevista. Mas aí, assim, na verdade, eu só fui, não falei não de uma vez, porque quando eu trabalhava na revista da coletividade árabe, a Persona era uma das únicas assessorias de imprensa que me mandava material das pessoas, dos clientes. Porque eu fiz uma página de lançamentos da revista, então eu tinha espaço É. para publicar produto, galeria. Só que tinha um monte de assessor que não entendia que um veículo pequeno, segmentado, também podia ser uma divulgação bacana, né? E eu falava com o É. público da revista, era um público classe B e classe né, Sim. na sua maioria. E a persona era uma das únicas que me atendia. E aí, Olha que tanto que eu legal. fui, né? E aí eu fui para a entrevista só por causa disso. Porque como eles me tratavam bem quando eu trabalhava em revista, eu falei, eu vou conversar com eles. Aí eu cheguei Claro. lá, era com um dos irmãos, né? Que fez, ele, Suzana, eu via você trabalhar para outra assessoria nos eventos e eu falava para minha irmã, eu quero aquela menina na nossa equipe, porque ela é muito boa. Aí eu falei, tá. Aí quando ela foi na sala, que ela viu que era eu que ele estava entrevistando, e aí ele falou, então, a nossa diretora, Ana Cristina, é ela que faz o teste do texto. Aí ela olhou para ele e falou assim: com a Suzana eu não preciso fazer teste de texto, porque o melhor texto que eu já li com a Companhia de Linho, que é uma marca que nem existe mais, infelizmente, que eu amava, Aham. foi o texto da Suzana, a matéria que ela fez. Né? Ela conseguiu que a Sônia falasse coisas para ela que eu, que assessora há tanto tempo, eu não sabia. Olha Né? só. Eu pedi uma entrevista quando eu estava na revista ainda. Elas, né, fizeram todo o meio de campo. Mas ó, ela tem meia hora para te atender. Era até o ateliê era perto de onde era o escritório da persona. Aí fui lá, fui com a menina. Aí quando eu cheguei lá, a gente se deu super bem. A moça também descendente de árabe, eu sabia, por isso que eu tinha ido entrevistar. Ela estava lançando uma coleção com inspiração no Líbano.
Bom, enfim, e aí a gente se deu super bem, levamos 2 horas, ainda ganhei carona da mulher, entendeu? Ó, Aí tá vendo? fiz, É. e aí assim, ai, foi o melhor texto da Companhia de Linho. Aí depois dessa, eu aceitei na hora, né, trabalhar lá. Aí, conclusão, Tinha eu que não fui aceitar, né, comemorar Suzana? os Não tinha 30. jeito. Não tinha jeito, eu tinha que trabalhar lá. Né? Sim, A pessoa já falando, ó, nem precisa fazer o teste de texto, que eu já sei que o texto é bom. tá vendo? Então, e no fim, 16 anos na Persona, né? Fiquei E 16 aí você, anos, decidiu sair porque você queria voltar a morar voltar a aqui na morar. cidade de Santos, Eu né? queria voltar a morar em Santos, porque não adianta, eu tenho caso de amor com Santos, e eu tinha que voltar para cá. E eu ainda continuei, até 2018, ainda fiz alguns trabalhos, alguns jobs, mesmo daqui de Santos, para eles, Certo. né? Aí eu viajava, né? Que isso era uma coisa que eu tô louca para passar a pandemia para voltar e existir, que é poder viajar, né? É, porque é bem, bem gostoso, né? Você fazer esses jobs, né? Estar em vários lugares ao mesmo tempo, isso é É, bem legal, né? E isso realmente a pandemia deu uma travada, né? As pessoas não conseguem mais fazer, né? Esses contatos assim, às vezes a gente fala, ah, eu precisava fazer uma reunião, né? Com um sim. grupo, e tal. Aí você tem que fazer a reunião via Zoom ou via Skype ou qualquer outro aplicativo. Não é legal, a gente consegue definir algumas coisas, resolver algumas coisas, mas realmente ainda falta o olho no olho, né? A gente É, o precisa olho disso, no né? olho, contato, é Tá. diferente. É Só que diferente. assim, o mercado de eventos é o que mais está sofrendo, né? É um dos que mais está sofrendo com a pandemia. Tem um lado bom, Uhum. porque no final sempre tem. O mercado de eventos não trabalhava muito bem a internet, na minha visão. E agora Certo, está tendo que se virar nos 30 e trabalhar bem com a internet. Então, verdade. essas reformulações, tipo, atendo o Mega Bazar Santos, né? Da nossa amiga Adriana Pive, é minha cliente também. E Verdade. logo no início da pandemia, ela conversou comigo, Su, e agora eu falei, ó, vamos esperar mais uma semana para ver como é que vai ser. E aí fomos já vendo, não, mas vamos pensar no online. E ela transformou o evento dela num evento online com live no final de semana inteiro, com uma programação super bacana, né? Ela foi a primeira a Certo. fazer isso em Santos. É verdade, a Adriana é ótima, né? Ela é muito criativa também e realmente deu bastante certo, né? As pessoas participaram bastante, né, do Bazar Online. Sim, ela já fez 2 edições online e foram muito legais. As duas, seja Dia das Mães e Dia dos Namorados. E já estamos Olha que legal. programando mais uma de liquidação de inverno, Entendi. né? Legal, né, Suzana? Muito, é muito interessante, né, a gente ouvir como é que as pessoas, a Adriana, você, como é que vocês estão driblando esse problema, né? Driblando essa coisa do afastamento, né? E os clientes mesmo. Mas ainda bem que vocês estão conseguindo. Não, não parou o seu trabalho, né, Sandra? Você não parou nenhum minuto nesse período de pandemia, Eu né? não parei nenhum minuto e eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes. É, né? Tá, estou trabalhando mais. Mas está valendo muito a pena, até estou trabalhando mais, porque também me envolvi. O Ecoar Santos veio antes, veio em janeiro, né? Foi antes da É o Ecoar. pandemia, Legal. né? Explica um Que pouquinho como é que é o Ecoar. O Ecoar é um grupo, né? é um Coletivo. coletivo de entusiastas do meio ambiente. Então, a Muito nossa importante, ideia né? é propagar mensagens de respeito ao meio ambiente, com dicas para o dia a dia, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que todo mundo pode contribuir, né? E que, ai, mas só eu, não sei o que. Ah, mas um canudinho que eu não uso vai fazer diferença? Sim, vai fazer Vai, diferença, vai né? fazer diferença. Então, e a sacolinha plástica no É um mercado, trabalho de, é um de trabalho de formiguinha. conscientização, né, Suzana? Assim,
de É, formiguinha, é difícil, porque é mudança de hábito. É como agora na é, pandemia, que a gente teve que mudar os hábitos mais à força, né? E no caso é, do meio ambiente, a gente também tem que mudar os hábitos, né? Para que a gente sim, possa ter sim. um mundo para o futuro, né? Que a gente não sabe como é que vai ser, porque a gente está acabando. Você vê Você que tem com a filha, pandemia e você com tem menos filha lixo, moça, né? Você tem filha tenho, eu moça. quero É deixar o lógico mundo que para ela. para Pois é, ela, para os netos, de repente, chega os netos, você pois tem que é, deixar o mundo para eles, né? E o que, que vai ficar? exatamente. A gente não tem esse hábito. Na verdade, é uma mudança de hábito, né? Uma mudança de É, situação, uma mudança de situação para que a gente veja uma mudança de situação para que a gente sim. E você vê que agora na pandemia, com a diminuição dos lixos e tudo, como o ambiente está até mais bonito e melhor, né? e assim, o lixo na praia, né? Então, né? Não tem. Enfim. Não, o lixo que a gente vê na praia às vezes é o da ressaca, né? Às vezes tem É o da ressaca, ressaca, então mas é o lixo que diminuiu, já está porque no não mar, né? está no mar e vem por causa do mar. Agora, aquele lixo que é o ser humano que pega e joga ali, porque é mais. Tipo, Denise, você sabe, eu fumei 33 anos na minha vida. Eu Uhum. parei de fumar o ano passado. Faz Eu mais de um ano nunca. já que você não fuma. Faz mais de um ano que eu não fumo. Eu tô feliz que Isso. eu não voltei na pandemia, porque no início me deu uma dúvida. Será que eu Eu consigo acredito. encarar sem cigarro? Consegui, tô conseguindo. Que Mas bom, que bom. o que eu tô querendo dizer é assim, eu nunca joguei bituca de cigarro na areia da praia. Por quê? Como eu nunca joguei na rua. Porque para mim é uma coisa absurda. Então eu sempre tive o meu cinzeirinho de bolsa. Tá Entendeu? Que certo? pode ser, tipo, eu teve épocas que eu tinha um cinzeirinho de bolsa mesmo, né? Que é bonitinho, é que é difícil de achar. Mas, tipo, um potinho de vidro, de remédio de vidro, pode Sim, ser sim, uma bituqueira, entendeu? De sim. caixinha longa-vida, você corta o pedacinho, cola nas laterais, é um cinzeirinho que cabe no bolso, né? Então tem coisas Sim. bacanas para falar. E aí, o Ecoar, a gente tem essa responsabilidade, né? Essa nossa proposta de é, ajudar nessa mudança de hábitos para um mundo Sim. mais sustentável. E aí também, durante a pandemia, me envolvi num projeto social super bacana, que é o Brasilinas, que o foco são mulheres em situação de vulnerabilidade social. Bem E legal isso. Bem legal, porque tem é, tanta mulher que fica nessa situação, até porque às vezes separa ou sofria abuso, né? A violência no lar, e aí é, acabam que viram arrimo de família, né? Viram mães de família e sim, ficam mesmo em vulnerabilidade, porque às vezes tem vários filhos, né? Uma situação, né, é, Suzana? E como é que funciona esse projeto? Ajuda essas então, mulheres? São mulheres do Brasil sim, todo, ou são daqui da região? Como é que não, é? não, então, é Brasil, tá? A gente tá no Instagram, projeto, Brasilinas. Nós somos um coletivo de mulheres do Brasil todo, então, aqui de Santos tem eu e a Sara Campos, no coletivo, nós duas somos as responsáveis pela comunicação. Aí foi idealizado pela Daniele Costa, que é de São Paulo, mas aí a gente tem gente em Brasília, em Rondônia. No momento, nós temos duas campanhas no ar. Uma em prol da Casa Noeli, que fica em Rondônia, que é uma casa de Uhum. abrigo para mulheres que sofrem violência doméstica. É uma casa Certo. que recebe mulheres e, caso elas tenham filhos, os filhos também, até 90 dias. E que aí dá todo o apoio psicológico e orientação para elas poderem procurar um lugar para morar, um emprego, enfim.
E a outra é o programa Polônias do Bem, que reúne dentistas do Brasil todo, dentistas voluntários do Brasil todo. Tem em Santos, inclusive, dentista voluntário da Polônias do Bem, que Legal. atendem gratuitamente as mulheres que foram agredidas e tiveram boca, rostos, né, enfim, atingidos. Porque Certo. até para arrumar emprego, a pessoa tá Nossa, sem dente, é é. complicada a situação, Sim, né? Então, e o dente, né? O sorriso, essa coisa é é muito importante, faz muita, é a primeira impressão que a pessoa deixa, né? Então, exatamente. e a autoestima, né? Você precisa É, estar com os dentes, a situação resolvida para você poder, inclusive, querer procurar um emprego, ser recebida numa entrevista de emprego, não é fácil exatamente. mesmo. E tratamento dentário não é uma coisa barata, geralmente, Caro, né? caro, bem. Então, é um programa que é muito legal, da Polônias do Bem. E aí, lá no Instagram do Projeto Brasilinas, na bio tem o link para as duas campanhas, tá? Legal. A gente fez parceria com a plataforma Solidário Brasil, então as duas campanhas estão lá, né? Que é uma plataforma que só faz campanhas de cunho social, Ai, que né? legal. Diferente de algumas outras que tem por aí, que tipo, eu quero ir viajar, eu vou fazer uma vaquinha, aí eu consigo fazer, ou, né? Essa, ela é especializada em projetos sociais, Certo. né? Então, é um trabalho bem bacana e que demanda tempo, né? Bastante. Então, você está se dividindo entre Brasilinas, o Ecoar e a Gaia, né? São vários clientes aí que você está tendo que Minha atender outra ao mesmo cliente, a tempo. Daniele, Oxigênio Criativo, Oxigênio que também é daqui de criativo. Santos, né? Que Isso. você conhece elas, inclusive, Conheci as que não meninas, estão são muito fazendo legais. evento, mas estão Legal. focando. Elas criaram, no período da pandemia, um serviço super bacana e que elas já faziam no evento físico, mas elas queriam trabalhar de uma forma melhor isso, que é o clube de trocas online. E que tem tudo a ver no É, momento de crise, porque você tem paga tudo a uma ver. mensalidade de R$ 7 e coloca 7 peças lá por mês. E aí você troca, você recebe 7 moedinhas, Uhum. oxigênio, e aí você troca, então você pode pegar 7 peças, trocar com outras É. pessoas. Independente das suas saírem ou não, tipo, você vê uma peça de roupa minha. Uhum. Eu quero essa peça. Você vai, fala direto comigo, a gente combina de entrega. Então, na verdade, é como se você estivesse pagando R$ 1 por cada troca que você fizer. E Nossa, que só pode ter, beleza. tem uma, Só pode Pode, ter, assim, os produtos têm que estar, tem que seguir lá um manualzinho, não pode ter defeito, né? Tem que claro. estar em bom estado. Aí imagina, você compra, tipo, eu fiz uma troca até agora. Eu peguei um vestido de veludo preto de uma Imagino. moça, Olha que entendeu? Que é legal. a minha cara. Só cara. Uhum. Entendeu? E assim, aí eu já doei 2 peças lá. Outras 2 pessoas fizeram trocas com as minhas peças. Né? Uma Certo. delas foi a Andrea, que eu tô louca para ver Ah, quando ela usar. quem é André? Funk? Não, a Andrea do Oxigênio. Ah, André do Oxigênio. Ah, então. Aí eu quero ver como é que ela É. vai ficar com a sua roupa. Não, mas é que era um poncho, era poncho. Ah, Então, poncho não legal. tem, né? É. Enfim. Aí, ó, a Cláudia Ruiz está falando que são super legais os projetos para deixar o link para acesso. Vale muito Ah, divulgar. legal. Sim, Me vamos passa. Me passa, colocar. assim, os links que a gente coloca depois quando eu for colocar o Facebook, eu colocar no YouTube, tudo que a gente colocou aqui na nossa live. Aí eu coloco os links também para o pessoal acessar, para que eles possam conhecer os projetos, conhecer o Sim, trabalho que você desenvolve e também essas instituições, tanto o Ecoar, que é um coletivo, quanto o Brasilinas, é. quanto o Oxigênio, né, que é bem legal. São projetos bem legais e que se preocupam
com essa situação do meio ambiente, né? Da gente viver Sim, bem com o meio ambiente, né? A gente não é. destruir o que a gente quer deixar para o futuro, né? Porque realmente já houve muita destruição, né, no meio ambiente e a gente está Sim, pagando caro por isso, né? Essas mudanças climáticas, tudo que a gente está atravessando, né, Suzana? o próprio vírus tem cientista que diz que ele vem dos animais. São Isso. vírus que existem há milhares de anos. Só que Sim, os animais ficavam longe da gente, né? Esses animais que tem, porque eles tinham o habitat dele. E os animais estão chegando cada vez mais perto de nós, das cidades, né? sim, Então sim. a própria pandemia tem um dedinho disso. E uma coisa que é legal a gente explicar também é que sustentabilidade não é só meio ambiente, não é só o respeito ao meio ambiente. A sustentabilidade ela tem um tripé, né? Que seria assim, ambientalmente correto, socialmente justo e Uhum. economicamente viável. Então, Isso, olha, defender o meio importantíssimo. ambiente e a sustentabilidade não é ir contra a economia. Pelo Não. contrário, é querer E nem fazer com que pode, né, seja Suzana? Porque viável senão a para o gente nem maior, né? Para ser sim, porque viável para o a maior gente número de pessoas. sim, para que as pessoas possam, inclusive, também aderir, né? Aderir a essa mudança de hábito, porque não vão perder dinheiro com isso, não, de nenhuma forma. Vão ganhar dinheiro, a reciclagem dá dinheiro, né? A reutilização, o reuso, tudo isso dá Exatamente. dinheiro. O reuso da água, quando você capta água, em alguns condomínios tem isso, né? Caixas d'água para captar água da chuva, para que você use para lavar os quintais dos condomínios. Isso é fantástico, é simples até de fazer, né? Acho até que tem que baratear, por Dentro de exemplo, a casa, utilização do sol, né? Daquelas placas para você usar energia energia solar, isso solar. seria muito importante, ainda é muito É, caro, né? E isso seria muito importante, porque a gente tem o sol quase durante todo o ano, né? No Brasil, o sol é nosso companheiro durante todo o dependendo ano. da região, é muito tempo de sol. Por exemplo, eu sei que no Ceará, eu não sei outros estados no Nordeste, mas Ceará tem a questão também da energia eólica, dos ventos, A eólica, que tem muito também. vento. E também é outro tipo de energia limpa, né? E que Sim, também, né, é assim, ela com a energia solar, na minha concepção, são as duas formas de energia limpa que tem a sim. possibilidade de baratear e se tornar acessível para todo mundo, além de contribuir com o meio ambiente, Isso é né? fundamental, Suzana, isso é fundamental. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam isso e fazer pressão, né, para que o governo realmente subsidie, para que para que Sim, haja realmente uma redução do preço, para que isso possa ser mais popularizado, né? Porque quem que usa a energia do vento e a energia solar? Só quem tem muito dinheiro, porque é muito caro para você instalar tudo isso hoje em dia, né? sim. E isso é muito importante. Imagina, esse Brasil que tem dimensões continentais, poder utilizar essas duas coisas, o vento A e o gente sol, pode, porque tem país que não tem como ter, porque não tem as condições que nós temos, nós né, temos, exatamente. naturais para isso. Então, né, a gente tem que aproveitar disso também de uma forma bacana, né? Com Saber, certeza. né? E aí nessa questão assim do reaproveitar, do reciclar, que é tão importante. Tipo, eu brinco, como eu tenho um histórico e a pegada de moda, e às vezes as pessoas acham que moda não tem a ver com essa coisa sustentável. Existem correntes que. Ah, outra coisa, eu também sou representante do Fashion Revolution para Santos nesse ano, Olha, que é um movimento global que luta uhum. exatamente por uma moda mais sustentável e justa, né? Ai, que Mas beleza. aí eu sempre, quando as pessoas dizem, ai, mas tipo, você repete roupa, por exemplo, roupa de festa. Faz anos que eu não compro roupa de festa e eu fico repetindo. O casamento da minha sobrinha Bruna, amor da minha vida. Eu usei um Verdade. vestido que eu já tinha no armário.
E todo mundo, mas você Claro. não vai comprar um vestido, é só... Falei, gente, eu vou fazer o quê com mais um vestido de festa no armário? Você usa uma vez, que geralmente você compra, usa uma vez. Não, eu É usei um que verdade. eu já tinha no armário, que depois até usei em um dos bailes da cidade. Pois é, a gente tem que ter esses vestidos meio coringa também, né? Que a gente muda um acessório e o vestido fica totalmente diferente, né? É muito importante isso. Exatamente. E aí eu digo assim, gente, se a Kate, princesa da realeza inglesa, repete roupa, você vai dizer que não Imagina, é né? chique, É né? chique. Eu É repito roupa, essa blusa chique. aqui eu usei várias vezes, já uso toda hora. Eu repito, quando eu gosto de uma roupa, então, agarro na roupa, não largo mais. É uma beleza. Isso, né? E aí, assim, até como assessoria, hoje eu não tenho cliente que seja marca de roupa, mas eu atendo o oxigênio criativo, que tem a parte do evento, e também tem o Sim, Mega Bazar Santos. Então, sim, só que a gente consegue dosar na divulgação, na forma de trabalhar, a questão do consumo consciente e não uma entendi. coisa desenfreada para comprar, né? Porque É. a gente nunca vai ser zero consumo, não existe. A gente precisa Não, se não existe. vestir, precisa comer, Claro, né? Mas você claro. tem como ser mais crítica no seu consumo e consumir exatamente Sim, aquilo que é necessário, né? é, Incluindo coisas de beleza e de bem-estar, né? Não é sim. futilidade. Né? E eu Não. acho que isso a pandemia também está ensinando para gente, né? Tipo, eu não É, preciso ter 10 sapatos pretos, mas eu não. preciso ter utensílios domésticos bacanas, né? Assim, não bacanas, mas É, funcionais, funcionais, né? que facilitem a nossa vida na cozinha, né? Ou então utensílios de limpeza que facilitem a vida na hora da gente passar um pano e tudo. Sim, Precisa, não tem isso sim, isso é importante, né? E são coisas que a gente não dá tanto valor, né? E agora a gente está dando esse valor. exatamente. Então, é por Legal. aí. Muito bom. Suzana, essa conversa aqui maravilhosa. A gente entrou um pouquinho mais tarde, né? Você que está no Facebook nos Sim, acompanhando. A gente entrou um pouquinho mais tarde, entramos pela plataforma do Facebook mesmo, mas a Suzana conseguiu entrar e a gente bateu esse papo maravilhoso. Eu só queria agradecer, viu, Suzana, você ter entrado nessa live comigo. Sabe que eu quero sempre saber essas coisas que você está fazendo, porque agora, como pré-candidata a vereadora na cidade de Santos, a gente precisa ter essa sim, influência de pessoas que saibam como a gente lidar com o meio ambiente, quais são as propostas que a gente pode levar até para a Câmara de Santos, né, caso seja eleita, e claro, tantas outras coisas que a gente pode incrementar, né, com nas leis da certeza. cidade, na fiscalização de algumas leis que não são fiscalizadas, né? Então, é importante tudo isso, e eu precisava fazer uma das lives que eu, nessa minha pré-campanha aí, fazer uma live com você, porque eu sei que você tem esse engajamento, tem essa visão, tem essa vivência, né, de pessoa que sabe consumir, que sabe ver o mundo com esses olhos aí de pessoa consciente, e também É, ajuda a conscientizar as pessoas. Isso é importante, viu, Suzana? Muito obrigada. obrigada a você pelo convite. No final deu certo, ainda bem que deu Meu, certo, que bom. tá? Fiquei feliz. Obrigada e estamos por aqui. Eu vou passar os links dos projetos para vocês para depois Manda. poder colocar, tá bom? Coloca aqui sim para todo mundo assistir, para todo mundo compartilhar e também para conhecerem mais ainda o Brasilinas, Sim. o Ecoar, o Oxigênio, e todos esses, a Gaia, né, maravilhosa também. É, Tem toda uma coisa maravilhosa. Então, manda para a gente esses links para a gente colocar. Muito obrigada, Suzana. Até uma próxima obrigada. vez. Um beijo para você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.